seja qual for o tema, envolve trazer as questões nossas do cotidiano. Cada um de vocês enfrentou uma série de dificuldades para chegar até aqui. Muitos deixaram de fazer coisas, outros, apesar de estarem aqui nesse momento, estão com a mente, com o pensamento em outros lugares. Vivemos um momento da história em que tudo é muito rápido, tudo acelerado. A sensação que nós temos é que constantemente estamos atrasados. Falta tempo para tudo. Estamos sempre conectados. Começamos um novo ano. Todo ano, ao final, nós trazemos uma série de intenções, questões que nós desejamos mudar para melhor no ano seguinte. Já se passou mais de um mês e a dura realidade mostra para a gente que aquilo que nós desejávamos nem sempre se mostra possível, porque a vida não é simples. Pensem um pouquinho nos ambientes em que vocês frequentam, o seu trabalho, a sua família. Quantas questões não resolvidas? Se você parar para prestar atenção um pouquinho no que você sente, muitas vezes vocês vão ter dificuldade de dar nomes. O que nós sabemos? Que alguma coisa não está certa. Está tudo bem, mas sabe aquele sentimento, aquela coisinha? É exatamente sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. O nosso espírito, ele é formado por vibrações, energia. O nosso corpo é energia. A ciência provou, através dos anos, que o átomo não é indivisível e que os prótons, nêutrons e elétrons estão menos. Surgiram teorias que foram comprovadas com aceleradores de partículas, e o que a ciência tem como verdade hoje é que somos energia e somos vibração. O quanto nós vigiamos aquilo que nós pensamos? Quantas vezes nós somos carregados por situações do cotidiano que simplesmente transformam o nosso dia sem que aquilo tenha a menor importância? Um exemplo que acredito que todos vocês já tenham passado é quando vocês, ou quando nós estamos atrasados e nós pegamos trânsito. Dá a impressão que todas as forças do universo convergem para que o nosso atraso se torne maior. E aquele pequeno espaço de tempo se torna um verdadeiro campo de batalha.
O que nós não pensamos é que todo o nosso dia, a partir daquele instante, vai ser modificado por um simples ato de estar atrasado. E pelo simples fato de existirem outras pessoas no mesmo caminho que nós estamos, e sempre tem alguém que é mais devagar, e sempre está na nossa frente. Quantas vezes situações banais se transformam em verdadeiros cabos de batalha? Se nós somos energia, se nós vibramos, quando nós mudamos a nossa intensidade vibratória, simplesmente por algum motivo que te levou a estar atrasado e tomar e escolher aquele caminho, toda a psicosfera ao seu redor é transformada. Um exemplo. Agora, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, quantas situações semelhantes acontecem? Situações simples, banais, corriqueiras, sem importância, que transformam o seu humor, transformam a forma como você está vivendo aquele dia. Parem para pensar. Acredito que todos vocês já ouviram falar sobre obsessão. Agora, talvez nem todos tenham ouvido falar sobre a expressão autoobsessão. É exatamente quando nós, através da nossa tela, do nosso quadro mental, transformamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, em um quadro obsessivo. Quantos traumas, quantas tristezas, quantas cicatrizes não curadas que nós carregamos todos os dias. É nossa responsabilidade. Nós somos aquilo que nós pensamos, que nós sentimos e que nós fazemos. Já é provado que é praticamente impossível para o ser humano controlar o que ele pensa. Se eu chegasse para você e falasse assim, não pense em nada, pronto, já se instala no seu quadro mental uma verdadeira batalha. Não posso pensar. Droga, já estou pensando. De novo. Silêncio, quieto. E sentimento? Nós conseguimos controlar aquilo que nós sentimos? Vocês já prestaram atenção o quanto os sentimentos negativos têm mais importância na nossa história do que os sentimentos positivos? Se eu perguntasse para você qual foi o dia mais feliz do ano passado, vocês vão ter que pensar. E talvez vocês não consigam lembrar. Mas se eu perguntasse qual foi o pior dia do ano passado,
ele surge com muita rapidez. Quando nós associamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, com as nossas vibrações, nós criamos para nós um terreno fértil para que vibrações semelhantes se aproximem de nós. Quantas vezes vocês entraram em um ambiente e vocês sentiram um peso, um ar denso, carregado, parece que tem alguma coisa errada? Quando nós entramos em um lugar que está tudo bem, tudo tranquilo, nós não percebemos. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem nessa noite é exatamente quais são os elementos que nos levam à autoobsessão. Nós temos a raiva, o ciúme, o rancor, a inveja, a fúria, o sentimento de injustiça. Aqui é o território por excelência da obsessão. Quando você se sente injustiçado por algo, aquele pensamento te acompanha. Você vive e revive a cena dezenas, centenas de vezes. E cada vez que você revive, você intensifica o significado que isso possui dentro de você. Então nós acabamos agindo de maneira a nós nos colocarmos ao jugo de forças que nós não gostaríamos. E mais do que isso, nós transformamos o nosso quadro mental, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em um verdadeiro campo de batalha. Estamos em guerra. Em guerra contra quem? Quem é o nosso inimigo? A resposta é sempre a mesma. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós criamos as mazelas, nós criamos os caminhos difíceis, nós procuramos dar uma interpretação pessimista, nós nos aprisionamos, somos prisioneiros de nós mesmos. E por incrível que pareça, nós escolhemos isso. Existe um mito na mitologia de Sísifo. Ele é condenado a empurrar uma pedra todos os dias montanha acima. Tão logo ele atinge o cume, faltam-lhe forças e a pedra rola a ladeira abaixo. E ele é condenado a repetir isso todos os dias, de maneira ininterrupta, como se fosse um castigo eterno.
Agora eu pergunto para você: você tem se castigado? Você tem se levado por pensamentos, por atitudes, por emoções, de maneira descontrolada, de maneira impulsiva, mas que traz para você o sofrimento? Quantas vezes, quantos dias, quando você se deita, na sua mente vem um turbilhão de pensamentos e você acaba tendo dificuldade para adormecer? Quantas vezes você acordou com a sensação de que a noite não foi suficiente para curar o seu corpo físico? O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das irradiações que nós emitimos a todos aqueles que estão à nossa volta? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Um olhar para o seu interior. Tentar reconhecer e dar nome aos sentimentos que você possui. Identificar quais são os momentos em que você é pego por esse tipo de situação. Pensem, reflitam. Não sejam os tiranos de si mesmos.